Então, dando continuidade, né, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, ainda na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, ainda no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Vamos ver hoje, então, sobre a sorte das crianças ou o futuro das crianças depois da morte. Questões 197, 198 e 199. Já de início, a questão 197 pergunta: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? A resposta dos espíritos para Allan Kardec é a seguinte: algumas vezes o é muito mais. Então, o espírito de uma criança, o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser mais evoluído que o de um adulto. Por quê? Porque ele pode ter vivido mais do que um adulto e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Porque o que faz um espírito ser mais adiantado do que outro? É quantas encarnações ele já teve, quanto ele se dedicou na sua evolução, quanto ele aproveitou as suas existências, né? Então, se ele é um espírito mais antigo do que um adulto, né? Não é por ser criança que ele é menos evoluído, porque o que está em jogo é o espírito e não o corpo, né? Não a carne. Então, o que importa é a idade do espírito. Boa noite, seu César Savini. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Seu César, estavam aqui na primeira questão, que o estudo hoje fala sobre o destino das crianças após a morte. Aí ele pergunta, a primeira questão não é muito bem a respeito do destino, mas é a respeito do espírito das crianças, né? A primeira questão pergunta se pode o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o de um adulto, né? O espírito que morreu, né, em tenra idade, quer dizer, uma criança que morreu cedo, né, antes de chegar adulto, se aquele espírito daquela criança que acabou de falecer, se ele pode ser mais evoluído do que o de um adulto que já viveu mais que ele, né, nessa existência. Então a resposta dos espíritos é que esse espírito, apesar de ser de uma criança, ele pode sim ser mais evoluído que um adulto. Por que ele pode ser mais evoluído que o de um adulto? Pode ser um espírito que viveu mais, já uma coisa assim, né? Estudou mais, dedicou mais, aproveitou melhor o tempo. Exatamente. Em outras encarnações. Porque o que está em jogo é o espírito, não o corpo, não é? Então o espírito, por ser de uma criança, não significa que ele é mais novo ou menos evoluído, né? Então, uma subpergunta: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o do seu pai? Pode sim. E isso é muito frequente, né? Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Ele pergunta, né, para Allan Kardec: vocês não veem isso aí na terra? Muitas vezes a criança ser mais adiantada que o próprio pai? Mais inteligente, mais rápido as coisas. Mas vamos ver em questão de moralidade, né? Às vezes o pai é moralmente menos evoluído e a criança ainda nem recebeu as instruções e já é mais evoluída. Tanto que essa tese, filho de peixe, peixinho, caiu por terra. Isso não funciona mais, né? Que a criança, ela puxa, ela herda geneticamente, né? As questões físicas, mas o espírito, ele é individual. Mas essa questão aí, filho de peixe, peixinho fruto não cai longe do pé, é mais por questão do costume, da vivência, nos aspectos ali domésticos, né? Antigamente, falava assim, coitada dessa criança, com o pai que tem, com a mãe que tem. Então, assim, tinha-se a ideia de que a criança ia cometer os mesmos erros. Né? Boa noite, sejam bem-vindos. Tão estruturado, moralmente falando, e a gente sabe que não é assim.
O terreno onde a criança cresceu influencia na sua conduta, mas o espírito fala mais alto. A tendência moral, o que ele já trouxe de bagagem, ela é mais importante do que a influência do meio. O meio influencia. O que ele traz de bagagem vai influenciar mais. Mas se o espírito for um espírito preparado, mesmo se o meio for desequilibrado, num determinado momento ele vai sobressair. E a gente tem visto muito isso. Uhum. Eu não sei a parte moral, mas eu estava vendo uma entrevista, lendo uma reportagem, aliás, de uma criança do Ceará, eu não sei, do Nordeste, não sei exatamente se é no Ceará, que ela com 7 anos, ela defendeu sobre a biologia num concurso internacional nos Estados Unidos, e onde as perguntas eram até traduzidas para ela, na área da biologia. Porém, ela preferiu o inglês, porque a tradução nem sempre ela fica fiel. Ela é fiel, né? Que estava lá, ela falou, e a criança, vendo a foto, ela não tinha os dentes da frente, para ver o quanto ela é precoce. A mãe dela falou que ela leu com 2 anos, ela gosta muito da área da biologia, da astrologia e gosta muito daquele, até falei assim, poderá, às vezes quem sabe ser ele mesmo. Admiram, eu esqueci um cientista aí, na época bem antiga, e ele ficou em 3º lugar. Ele ganhou a medalha de bronze entre muitos. Quer dizer, foi um feito enorme. Mora na fazenda, porque os pais preferiram mudar para a fazenda pelo ar mesmo, mais puro e tal. Uhum. E falou assim, ele estuda sozinho. Uhum. Altilândia. Ou seja, ele trouxe essa bagagem. Uhum. E não deu tempo dele adquirir. Não, de jeito nenhum, já passou. Né? Então, isso é mais. O Ira e a Jaqueline chegou, a gente já tinha começado. Vocês querem perguntar alguma coisa a respeito da primeira questão? Não? Então vamos seguir. Aqui então algumas considerações importantes sobre a infância, porque nós estamos falando muito de o assunto é o destino, a sorte das crianças após a morte, né? Aí nos textos que são sugeridos para nós, tem no Livro dos Espíritos um capítulo especial sobre a infância. Apesar de a gente vai ver isso aqui futuramente, que a gente vai estudar o livro inteiro, então vai ter uma aula a respeito disso aqui. Mas como eu não sei se a gente vai estar presente, se esse assunto, não sei lá, se a gente falta no dia, ou o que acontece, né? E é importante porque tem a ver com a infância. Vamos aproveitar o momento então, né? Mas tem algumas coisas que estão relacionadas e outras não. Mas eu achei interessante colocar. Se vocês não quiserem, a gente pula, vai abreviando. Mas então, lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, fala ainda da volta do espírito à vida corporal, e o capítulo é a infância. Então, lá tem a questão 379, que Kardec pergunta o seguinte: é tão desenvolvido, é a mesma pergunta, ó, quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? Ele muda um pouquinho o jeito de perguntar, e a resposta vem um pouquinho diferente também, né? Pode até ser mais, se mais progrediu. A resposta é semelhante à da anterior. Apenas, é isso que eu achei interessante colocar, a imperfeição dos órgãos, né, infantis, o impede de se manifestar. Então o espírito ele pode ser mais evoluído que o adulto, mas não se manifesta por causa da imperfeição da matéria, que o organismo dele ainda não se desenvolveu. Age, então, conforme o instrumento de que dispõe. Ele só não manifesta porque não tem como ainda, a ferramenta ainda é frágil, é pouco desenvolvida. Certo? Concordam? Na pergunta 380, ele pergunta a respeito desse obstáculo do corpo. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? A resposta:
Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima, né? Então, ela tem limitações por causa do desenvolvimento do corpo. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, quer dizer, este espírito, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. Então, o seu espírito, seus instintos ainda são limitados devido ao corpo. Ainda continua como a pergunta anterior. A perturbação que o ato da encarnação, que é no ato da encarnação, o espírito passa por uma perturbação para esquecer aquela memória de vidas passadas, né? A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, de uma vez só, por ocasião do nascimento. Não cessa ali de uma vez. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, à medida que a criança vai crescendo, é que ele vai perdendo aquela memória. Ele já perde em grande parte, mas fica ainda alguns resquícios, às vezes alguma intuição de passado, né? Aí, certamente, é por aí que algumas crianças manifestam algumas lembranças, alguma coisa de passado que a gente não compreende, porque ainda não se apagou toda aquela memória. Há um fato de observação que apoia essa resposta. São os sonhos. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Uma criança, ela não sonha como um adulto. Quase sempre pueril, infantil, é o objeto dos sonhos infantis. O que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, aquela criança, ela se preocupa com coisas mais infantis, não com coisas de adulto. Aí, nisso reflete os sonhos. E a preocupação determina a sintonia, né? É. Determinadas áreas. É. O que ela está preocupada, aquilo que está no subconsciente é que manifesta, né? O que vocês acham? Tem algo para discutir a respeito disso aí? Tá tranquilo, né? Então vamos, que tem mais explicações aí. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Por que o espírito nasce criança, já não pode ir direto para a idade adulta? Qual a utilidade de passar pela fase criança? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período, a infância, ele é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, ele precisa receber influência de seus genitores. Isso facilita o seu adiantamento. Então, é por isso que ele passa pela infância, porque aí ele é mais dócil, ele aceita ser instruído, aceita as ordens, né, as regras, enquanto criança. Quando ele vai se tornando independente, ele vai deixando de aceitar. Uma outra coisa importante nessa fase aí é os laços de afinidade, precisa ser criado entre a infância e o adulto, né, os pais. Então, se ele não passa por essa dormência do passado, e se traz isso tudo à tona na infância, a gente não sabe qual é a relação, né? Isso. E qual é o projeto reencarnatório de experiências que eles vão ter que vivenciar. Uhum. Então, essa fase é a fase de criar novos laços, né? É. Precisa de ter ali uma relação de docilidade, benevolência dos genitores para com a criança, né? E do respeito dessa criança com os pais, para que essa relação seja uma coisa tranquila, para que ele possa ser incentivado e doutrinado no que ele precisa, né? Por isso que ele vem criança, e aí ele manifesta um aspecto mais dócil, mais obediente. Moldável. Esse momento que os pais têm que observar bem para não deixar ervas daninhas. E esse período ele é muito importante até os 7 anos, parece, né? Que é mais fácil, daí em diante já se torna mais difícil essa relação. Criança que às vezes ela é agressiva, né? Até chega a
dá tapa até no rosto da mãe, do pai. Ai, que graça. Que gracinha, é. A minha mãe falou, se fosse da minha, era outra na hora. Então. Porque você tem que dizer, eu já tenho que saber o que é sim e o que é não. É. O que eu posso e o que eu não posso. Então, essa pergunta 384, ela é curiosa e eu coloquei porque eu acho que todo mundo pergunta por que a criança chora quando nasce, né? Então, tem a explicação dos espíritos aqui, ó. E tem um pouco a ver com o nosso assunto. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Por que ela não sorri? Por que ela chora, né? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que necessite. Porque é uma criança indefesa, não sabe, né, nem se mover. É o meio de manifestação. Aí ela desperta a atenção, os cuidados, né? Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que a cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Então, se a criança ficasse boazinha o tempo inteiro, sorrindo, quietinha, caladinha, quem que ia cuidar? Quem que ia se preocupar e estar ali toda hora, né? Dando cuidados e olhando. Ah, quer mamar, ah, quer tomar água, quer trocar a fraldinha, quer virar de lado, quer não sei o que, né? Então, tem que chorar. Então, admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. É por isso que a criança chora, é para chamar a atenção, para despertar os cuidados, o amor de quem está cuidando. Que no caso, sempre a mãe, né? Depois o pai, os irmãozinhos, os avós e quem está ali junto. Depois de ficar adulto, troca o choro pela reclamação. Eu acho que o choro também é para falar assim, cheguei. Cheguei. Exato. Deve doer alguma coisa nisso também, alguma coisa assim, né? Eu não tenho a percepção de falar ainda, né? O órgão da fala dele é infantil, é desenvolvido. Na hora que ele chora, alguém para ele ver o que é. Exato. Ele vai chorar. Eu acho que tem algo a ver com a respiração, porque eles não estão acostumados a respirar vida intrauterina ali como aqui no meio. Então a primeira respiração deve ser algo meio traumático para eles, porque o médico fica ali pelejando até que ele respira e solta o choro, né? Então ele fica até meio cianótico, meio arroxeado, né? Então eu acho que esse ato de respirar, o primeiro respiro para a criança deve ser meio dificultoso. Até porque as vias nasais, elas vêm cheias de secreção, garganta, aquilo deve causar um transtorno, um incômodo, né? Eu penso que tem essa parte fisiológica aí também, não é só, né? Mas os espíritos falaram, vamos seguir, né? Aí vem a parte física e a espiritual. Isso, Acho que o Ricardo queria falar alguma coisa, que ele tá meio inquieto. Não, eu estou falando assim, da próxima vez botar mais perguntas para a Maria, que ela só tem 3, né? Ela já deu mais 4. Ah, tá. Não, calma que você vai reclamar mais. Eu li 10 perguntas para ela. Então, aí no outro estudo que for falar disso aí, vocês vão só recordar e aprender mais um pouquinho, né? Já sabe. Qual é o que... Não pulei, né? O que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. Eu já colocaria ao entrar na adolescência. É que o espírito se modifica. Então a gente vê, né? Quando termina a infância ali, já passa para outra etapa, né? Adolescência, há uma mudança no comportamento da criança, né? Que já não é mais criança, já está crescidinha. Por que essa mudança? Então, é o espírito que retoma sua natureza, sua origem, o que ele era mesmo de verdade. É a individualidade, que lhe é própria e se mostra como ele era, antes de nascer. A espiritualidade falando que isso está cada vez sendo mais rápido, por isso que está havendo essas mudanças. Se a Antes ela demorava um pouco mais, né, essa manifestação dessa adolescência, agora não. Você vê que ela está sendo bem mais rápida, as perguntas, os questionamentos. Então, às vezes você fica até... Assim, hoje está mais difícil ser pai, né? Ou professor
Então, aí eles continuam. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. A gente nem imagina, né? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Quando você vê ali uma criancinha, você nem imagina o que ela já foi, o que ela é, o que ela será. E nem pode. Nem pode, senão a coisa complica. Contudo, a afeição lhes tendes. Mas por quê? Porque é criança, é dócil, né? É inocente. As acariciais como se fossem partes de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. De onde vem essa doce afeição? A terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Não é só as mães e pais que têm essa paciência, esse amor, essa atenção com as crianças. Sabeis? Não. É o que vos explicarei. Então aí vem as considerações a respeito desse comportamento aí, nessa benevolência que a gente tem com as crianças. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências. E para que não lhes possam impor uma severidade muito grande, dá-lhes ele todas as aparências da inocência. É o que a Vânia colocou. Se a gente soubesse o que eles foram, o que eles são, a gente não seria tão benevolente com eles, né? Por isso, eles passam por essa infância e a gente tem todo aquele carinho, aquele cuidado com a criança, porque a gente acredita que é um inocente, um espírito bom, né? Tranquilo. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-lhe as más ações com a capa da inocência, da inconsciência. Então ela pode ser um espírito mau, uma tendência má, mas na infância ela tem a inconsciência, ela às vezes não manifesta aquilo ainda totalmente, né? Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não é porque na infância ela é boazinha que ela é um espírito bom. Quando for adulta a gente vai saber, né? É a imagem do que deveriam ser. Então, na infância, ela manifesta o que ela deveria ser. E se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não é sobre os pais, é sobre elas. Causa e efeito. Se o pai cumpre o papel dele. Porque a gente vai ver a responsabilidade, né, que o pai tem de conduzi-la no bom caminho, de como é que fala? Burilar as suas más tendências, né? De toda forma, a responsabilidade recai sobre ele, porque cada um tem a sua individualidade, cada um é responsável por si mesmo, né? E até porque o pai se comprometeu antes de vir para essa encarnação com aquele espírito, que ele ia cuidar dele, né? Colocá-lo no caminho certo. Quer dizer, tentar, né? Aí se ele não seguiu, aí é conta do livre-arbítrio dele. Cada um vai arcar. Mas o pai tem a sua responsabilidade também. Só que, Maria, se nós observarmos enquanto mães, se a gente, porque faz vista grossa, na verdade, e quando o filho chega, a gente fica tão empolgado, a gente quer amar, a gente quer cuidar, a gente quer proteger. Mas se olhássemos a criança já nos braços, com os olhos, né, do espírito, nós perceberíamos já algumas tendências que eles já vão manifestando desde pequenininho. Divaldo fala muito sobre isso, né, porque muitas crianças que ele coloca isso numa das falas dos vídeos dele, que a gente tinha que olhar com um olhar mais espiritualizado essa criança, que isso facilitaria, inclusive, para trabalharmos, ajudar a criança no seu desenvolvimento e nas suas más tendências, como a Lúcia falou, para podar as arestas, né? Mas a gente finge que está tudo bem, que é coisa de criança, menina é assim mesmo, né? Então a gente tem casos e casos, principalmente quem é educador, como a Lúcia colocou, e eu trabalhei como alfabetizadora há 15 anos, Jardim 2. Então a gente tinha as criancinhas lá que já chegaram, a gente já percebia as tendências delas, e no futuro, né, hoje, a gente
segue o caminho que tomaram. Tanto aquelas que tomam. Isso se confirma, né? Se confirma. É porque você trabalhando com muitas crianças ao mesmo tempo, você sabe que aquela que gosta de ser prestativa, aquela que gosta de ser egoísta, aquela que gosta de passar a perninha já no outro. Você já vê ali as crianças criando as suas tendências. Mas uma pergunta, assim, não é porque quando elas repetem ou refletem o que acontece na casa delas? Nem sempre. Porque tem muitas crianças que têm um lado de agressividade e dentro da sala de aula são dóceis. Com os colegas são dóceis, com o professor são crianças carentes, crianças que querem sentar no seu colo, querem ser abraçadas o tempo todo. E tem aquelas também que repete e reproduz a agressividade também. Tem todos os casos. Hoje, o pessoal está até 8 anos, a criança moldada no caráter, né? Que inclusive o pessoal gosta de trabalhar, que até 8 anos tem que moldar o caráter da criança, porque se passou de ser, o caráter dele já está pronto. Então, se tem um pai e uma mãe que não é tão preocupado com a criação, no larga para lá, a tendência dele ter problemas, aí ele vai refletir isso lá na frente. É porque ele pode ser envolvido pelo meio que cerca ele por falta de cuidados do pai e da mãe, outras consequências virão em torno daqueles que estão dando atenção para ele, né? Influenciando, vamos usar essa palavra, né? Mas o caráter em si, eu né, particularmente, eu acho que enquanto a gente vive, a gente está moldando o caráter, sabe? Eu acho que a gente aprende todo dia. Então vamos para frente, tem mais explicação. Então, ó, não foi todavia por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Então não é só por causa da criança. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então a infância traz aquele ar de inocência, porque necessitam daquele amor, daquele cuidado necessário por causa de sua fraqueza ainda. Mas depois de alguns anos que ele se sente já meio independente, já tem discernimento de algumas coisas, ele já surge o caráter já real dele, ele já começa a se manifestar como ele realmente é. Então é o período, né, da adolescência, juventude, porque parece que a adolescência hoje ela vai até os 17, se não me engano, mudou a idade, né? 18? 18 em diante é que é jovem. Criança até os 12, dos 12 aos 18 é adolescência. Então, aí ó, então nessa fase entre os 15 e 20 anos surge-lhe o caráter real, individual, com toda a nudez, quer dizer, ele real como ele é. Se era bom, conserva-se bom. Se não, se tem alguma tendência maléfica, aí ela aparece nesse período. É a hora que começa as divergências, né? Pais, pais e educadores com aquele indivíduo que se manifesta ali como ele realmente é. Aí tem aquela questão, às vezes, as pessoas falam assim, mas ela era uma criança tão amada, né? Como virou isso? Isso. E ninguém tem culpa, porque ela é a fase, é o natural. Terminou a infância, agora ele está se tornando um adulto, vai se mostrar como ele realmente é. Exato. Então, assim, igual, é tão interessante isso, você nos alunos têm, em média, 12, 13 anos, que pode ter já um certo distúrbio, uma deficiência intelectual, não é tão perceptível, mas
de ter que tomar medicamento, e nessa transição, geralmente eles têm que aumentar a dose, porque tem uns que tendem a ser agressivos. Regra geral, não. Tem uns que são tranquilos, não tem essa manifesta esse tipo de comportamento. Porém, tem alguns que até tem que aumentar. Eles ficam tão, com um aluno que estava tão agressivo que foi preciso da mãe levar no médico novamente, ajustar a dosagem do medicamento para que ele pudesse ficar na escola. Para ver o quanto que isso é. E assim, o pior que a mãe coloca, eu falo assim, meu Deus, a mãe coloca a culpa na criança que tem um problema, mas aí quer cuidar de todos os jeitos, mas não quer podar. Entendeu? Na deficiência. Aí eu vi e falo assim, se não der um bom corretivo, esse menino vai dar uma surra nessa mãe dele. Independente da situação, a criança tem que trabalhar o limite dela, né? Toda criança, ela é passiva de aprender, né? Então, eu estava aqui pensando a importância de a gente ter esse conhecimento, né, dessa transição, por que isso acontece? Porque os pais, assim, aqueles mais, sei lá, menos instruídos, que não tem essa noção, fica assim sem entender, às vezes fica revoltado com aquele comportamento diferente, por que mudou tanto de uma época para outra, de uma fase para outra, e às vezes acaba abandonando a criança ou sendo muito agressivo, dando um outro tipo de tratamento, né, dispensa aquele tratamento dócil que ele tinha, carinhoso, já passa para ser mais agressivo, porque ele não aceita essa... Desiste da criança, não entende essa fase. Então, tem que estar preparado, né, para essa fase, saber que isso vai existir em todas as crianças, essa mudança, esse aspecto que às vezes não é agradável, às vezes mas às vezes não é, né? E o pai vai ter que suportar, e vai ter que trabalhar, e vai ter que ajudar, buscar ajuda fora se não consegue, mas tem que compreender. Seria lógico. É igual a 3 varas. Escobar, seriota. Não, mas o Maria tem alguns que eu vou te falar, eu acho que é muito complexo. Muito, porque tem aluno que pode observar, o militar ele é bem rígido quanto a isso. Tem aluno que ele não, como se diz, ele fala de igual junto com o comandante. Ele não tá nem caráter dele, ele dá personalidade. Criança é boa dentro de casa. O dia que põe as asinhas, os pezinhos de fora, ele deixa. Mas a pergunta que você fala assim, você conhece o menino, mas dificilmente você vai ter acesso como que é a casa dele. Mas aí, porque normalmente quando acontece esse tipo de coisinha, porque o limite dele lá atrás, ninguém podou ele. Aí você que engana, porque a gente estando dentro de uma escola, a gente conhece a família muito. Aí quando a gente chama a mãe, acontece realmente o que você pensa. Ela fala, não, esse menino é um santo, porque a mãe ou o pai que ele tem é um terror. Então você vê, só de conversar com os pais, isso não é regra geral. Porém, alguns quando... Tem assim, algumas pessoas não tá. Aí alguns chegam lá assim, você vai conversar e você fala, ah não, o menino é santo. Esse pai e essa mãe que ele tem também não ia dar outra coisa. Ia ser melhor. Não ia ser bonzinho. Não existe receita, né? Não é regra geral, fazer casa em casa. E essa mudança aí, essa manifestação do real caráter do espírito, ela é variável. Uma casa assim, uma casa que tem muitos filhos, muitos irmãos, a gente vê como que cada um é diferente do outro. E aí, como que o pai tem que rebolar para poder contornar tudo, né? E a maioria das vezes quer tratar igual a todos. Aí é que começam os problemas. Pois é. Os dedos da mão não são iguais. Então ser pai, gente, é uma tarefa árdua, né? Aí tem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos dentro da mesma casa. Aí os transtornos começam, porque eles não são todos que acompanham com igualdade. Vai ser... Ele faz comparação, ele fala, por que você não
Exato. Exato. Pode ter 2 na casa só, que tudo é diferente. Um é mais calmo, mais tranquilo, mais obediente, mais dócil, mais agradável, e o outro é mais revoltado. E aí você pensa, gente, mas o que eu fiz com essa pessoa para ele ser desse jeito? Não é você, ela já veio com isso. E aí é que a pessoa... É a prova da vida espiritual. É isso aí. Aí o tratamento, né? Tem que ser diferente. E aí o outro irmão que era dócil vai ficar já recriminando. Mas que com fulano você tolera, você é isso, você perdoa e tal, não pode. Aí começa, né? Aí é aquela coisa que você tem que ter o jogo de cintura para orientar e explicar para aquele que não precisa de tanta rigidez, que o outro você tem que ter mais paciência, tolerar mais e educar mais e repetir mais, né? Então não é fácil ser pai. Os pais têm esse jogo de cintura. Não, é isso que eu queria dizer. Vou falar outra coisa. Essa questão de família, assim, de pais estarem olhando seus filhos e observando, isso é raro. É muito raro. Muito raro, porque na verdade o filho hoje ele é entregue aos educadores, porque vai para a creche muito cedo e fica lá em tempo integral, só vai à noite para dormir. Os pais dão de tudo porque eles não querem. Compensa materialmente o que eles não dão de afetividade, de cuidado, de educação. E isso aí está se criando uma sociedade insegura e cheia de falta de afetividade. E outra, assim, hoje as depressões. Então, a maioria dos alunos tem ansiedade, porque os pais não conhecem eles. Então, nós temos muitos, e às vezes ele precisa de um abraço, que não recebe em casa. Então, isso é muito comum dentro de escola hoje. Vindo tremendo e chorando, e você não sabe o que está acontecendo, aí você vai ver. A mãe trabalha, o pai é ausente, ou às vezes é vice-versa, porque hoje é comum também a mãe não estar muito presente, às vezes não é uma avó que está cuidando. Então, isso... Vamos para frente, porque ainda tem bastante coisas. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, a finalidade da encarnação é o aperfeiçoamento. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los, aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. O E lá está passando. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal na fase da infância, aproveitar bem a fase da infância. Tal é o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada, de que terão de dar contas, né? Olha o quanto é importante a infância na vida de uma pessoa. Muito importante. Mais do que a adolescência, juventude e adulto. Infância é muito mais importante. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo. Respeitemos, então, a infância. Cuidemos dos nossos pequeninos. Pulamos, então, para a questão 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Porque morreu cedo, não deu tempo de fazer o mal. Ele já é um espírito puro? Já é um anjo? Já vai subir lá para a categoria dos superiores? Não. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, né? Não deu tempo de fazer o mal, mas também o bem não. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não o será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredir até a pureza. Então, morreu criança, aí todo mundo fala, é um anjinho, né? Não pecou. Não pecou nessa encarnação, né? Não sabe que bagagem ele trouxe. Não pode falar que ele é um espírito puro. Ele ainda não manifestou ainda, não chegou na fase, né, da independência, né, da consciência para manifestar quem ele era. A maioria das vezes, quando a criança
Ele é o complemento do espírito de uma vida interior. Exato. Nós vamos falar sobre essa parte ainda, tá? Então é isso aí, gente. Não é porque morreu criança que ele tá salvo, que ele é puro, que ele é um anjo. Ele tem o passado, a vida pregressa que ele trouxe, mas que não manifestou devido à falta de tempo. Não foi porque não quis, foi porque não teve tempo. A ideia do limbo, então, agora cai para água abaixo. Do limo? As crianças iam pro limbo. Ah, eu não sei nem como é que é essa história aí. Conta pra nós. Os católicos contavam que quando era criança morria anjinho. Aham. E elas iam para esse limbo. Limbo. Uma região à parte. Ah. Que não era nem o inferno nem o céu. Ah, entendi. É o meio. E paraíso. Eu faltei nessa aula da catequese, eu não sabia não. Mas eu já ouvia falar que tudo era anjinho. Morreu criança é anjinho. Então não é, né, gente? Porque o importante é o espírito, não é o corpo. O espírito é imortal. É. Eu tinha família que adoraria ter um anjinho do céu. As ideias. Então, no livro O que é o Espiritismo, vem nos esclarecer mais ainda a respeito da questão da sorte das crianças. Lá no capítulo 3 do livro O que é o Espiritismo, fala sobre o homem depois da morte, a questão 158 fala das crianças. Qual, na vida futura, a sorte das crianças que morrem em tenra idade? O que acontece? Morreu criança, o que vai ser dela? Esta questão é uma das que melhor prova a justiça e a necessidade da pluralidade das existências, quer dizer, da reencarnação, né? Uma alma que só tiver vivido alguns instantes sem fazer nem bem nem mal, não pode merecer prêmio nem castigo, pois, segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado conforme suas obras. Uai, não fez mal nem bem, não tem nada para receber nem para pagar. Agora, dessa encarnação, né? Mas também pode ser para o pagamento de uma prova dos pais. É. A criança não morre, às vezes já nasce assim, morreu. Vai chegar. Uma prova para os pais. Isso. É tão ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem trabalho, essa alma seja chamada a gozar da bem-aventurança dos anjos. Então ela tornou anjo porque morreu cedo? Não fez nada para isso. Então é injusto. Ou que desta se veja privada, quer dizer, ela não pode se tornar um anjo, receber as bem-aventuranças, nem ser privada dela, porque morreu criança. Entretanto, ela deve ter um destino qualquer. Qual que será o destino dessa criança? Ô, João, você disse assim... Tem um trem aqui me incomodando. Pode ser. Não, pode ser uma prova para os pais, mas a criança também tem algo ali, também, porque o espírito ele não vem só para resgatar uma dívida É de do... ambos os lados. É de ambos os lados. É, ambos os lados. Mas no final explica isso também. Então, ó, um estado misto por toda a eternidade seria igualmente também uma injustiça. Quer dizer, viver nas bem-aventuranças ou no castigo também seria igualmente uma injustiça. Uma existência logo em começo interrompida, não podendo, pois, ter consequência alguma para a alma, tem por sorte atual o que mereceu da existência anterior.